sacrificado um cordeiro. O sangue dele era imolado nas pessoas, era jogado nas pessoas. Se matava um cordeiro para poder simbolizar o pagamento dos pecados. O pecado que o povo tinha cometido, aqueles pecados simbolicamente eram transmitidos para aquele animal. Mas aí quando Jesus veio, Jesus apareceu ali para João Batista, e João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, o sangue dele foi derramado por mim e por você, não para perdoar um pecado somente de um ano, mas para perdoar o pecado de toda a nossa vida. É por isso que hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê a mim e a você, Ele vê o sangue de Jesus na nossa vida. Por isso que o inimigo não pode nos tocar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Repita comigo assim: o sangue de Jesus. Repita mais alto: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Aleluia.
E como nós saudamos, vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos praticar mais um pouco para melhorar exatamente como saudar. Glória a Deus. Mas eu quero dizer a todos vocês, principalmente aos visitantes, sejam muito bem-vindos. Esta é uma casa de oração. Nós estamos aqui para louvar e adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Mais uma vez eu externo aqui a Joséildo. É muito bom te ver, cara. Eu quero ver você mais e mais e mais na presença de Deus, porque Deus tem planos maravilhosos aí na sua vida. Que bom que você veio com a sua irmã. Amém? Glória a Deus. Feliz aí. Daqui uns dias seu esposo também. É isso? Daqui uns dias é seu esposo também que vai vir com você. Daqui a pouco a sua família vai vir com você. Não sei se ela está entendendo a profecia. Daqui a pouco toda a sua família servindo ao Senhor. Porque a palavra diz, eu e a minha casa. Eu sei que já serve. É só uma questão do Senhor. Amém? Junto também com vocês, visitante, a irmã do irmão Marcelo. Amém? Sério ela, né? Amém? Glória a Deus. Como é que é o nome dela? Exília. Hã? Exília. Exília. Exília Marcelo. Gente, isso dá música. Amém? Glória a Deus, isso dá música. Glória a Deus. E o varão que está aí do lado aí? Hã? Paulo. Sejam muito bem-vindos, Paulo, em nome de Jesus. Para você que escuta, nos ouve aqui diretamente pela internet, nós queremos saudar você com a doce e maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui, irmãos, antes de falarmos da palavra de Deus, passar alguns recadinhos aqui para a igreja. O primeiro é que no dia 18 de abril, grava bem essa data, 18 de abril, e a irmã Nilde vai falar com vocês aí, no paralelo aí dos grupos da igreja, sobre o 30º aniversário da Igreja Batista Nacional Betel em Várzea da Palma. Amém, queridos? 30 anos de ministério, 30 anos do mesmo pastoreio, 30 anos ali daquela igreja em Várzea da Palma, e nós fomos convidados para estar ali, e é um pedido agora pastoral. Você que puder, esteja lá conosco. A Nilde vai passar detalhes aí de como a gente vai fazer para chegar lá. E nós aqui, talvez aqueles que têm carro que puder também compartilhar, vamos estar nos organizando, nos planejando para estarmos lá no dia 18 de abril, cai no sábado, às 19 horas. Vai ser bênção demais e a Nilde depois vai dar mais detalhes para cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Tá? Outra coisa, também foi colocado no grupo a compra de uma camiseta de luz da Aliança Eterna. Essa camiseta depois a Nilde tem que também como falar para vocês o que a gente está pensando com ela. Logo, você que ainda não adquiriu, dá tempo de dar nome ali para ela para que ela possa fazer o pedido. O valor ela sabe, depois ela compartilha lá com cada um. Quem puder, abençoa aquele que não está em condições de momento. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar antes de ler a palavra, de dar um testemunho. Eu quero ser bem rápido e objetivo, porque, irmãos, Deus tem promessa para o seu povo. O ano que nós estamos vivendo é o ano da colheita. E Deus tem bênçãos liberadas para o seu povo. E eu quero saber se nessa noite eu estou falando aqui para o povo de Deus. Irmãos, há 47 anos, o meu irmão, eu que sou parte do irmão de 5 pessoas, entre eles 2 homens e 3 mulheres. Ali eu fui um dos primeiros a me converter e a seguir e a servir a Jesus Cristo. Depois, anos depois, muito anos depois, veio a minha irmã caçula. E no sexta-feira, o meu irmão me liga durante a semana para me convidar para comer ali com ele um peixe. Para quem não sabe, meu irmão ele é chefe de cozinha. E
cozinha muito bem, por incrível que pareça. Então ele me convida para estar com ele e eu em viagem, porque quem sabe aqui, eu passei a semana toda em viagem, e eu estava na dúvida se eu confirmava ou não. E depois, quando eu passei para a Dila falou: olha, desmarca, porque tem um bazar, e a gente está no bazar, não vai ficar legal, não vai conseguir dar atenção para ele. Então nós remarcamos para o outro sábado. Só que ainda assim, quando chegou na sexta, e eu cheguei na sexta-feira de viagem, eu mandei uma mensagem para ele dizendo que eu já estava na cidade. E ele disse: olha, eu não pude esperar o peixe, mas então eu fiz o peixe, e eu queria que você viesse aqui para comer um pedaço desse peixe. Gente, peixe representa alguma coisa. E eu estou repetindo que ele me chamou para fazer o peixe, porque ele comeu o peixe, ele guardou um pedaço do peixe para mim. E quando eu chego lá, eu chego muito depois, porque eles já tinham comido. E detalhe, eles não comeram do peixe, eles comeram outro cardápio. O peixe ficou reservado para que eu comesse. Para quem não sabe, o cardápio era um salmão feito ao molho de maracujá. Isso, delícia. Então, chegando lá, quando eu o recebo, ele começa a chorar. E chora, e eu começo a ficar um pouco preocupado, sem entender o que estava acontecendo. E então, junto comigo, mais a minha irmã e o marido dela, que também é pastor de uma igreja, ele chorando, ele começa a relatar o que ele era, ele começa a dizer o que ele fazia, ele começa a dizer o que aconteceu com ele nesses últimos dias, e ele chega e fala o seguinte: Roger, o que eu um dia queria ser, se eu tivesse que ser crente, eu queria ser um crente, mas que se espelhasse em alguém que é crente. Porque para ser crente como muitos são, eu prefiro estar como eu estou. Porém, algo mexeu comigo essa semana, e devido ao que me aconteceu na outra semana, eu tomei algumas decisões. Uma delas é: eu não bebo mais, eu não coloco mais bebida na minha vida. Essa foi a primeira. E a segunda é: o que me chama a atenção é que todas as vezes em que eu aprontei, ou quando eu aprontava, você nunca me abandonou. Você nunca me apontou dedo, você nunca me julgou, você nunca quis saber o que eu fui, mas sempre se importou ao que eu poderia ser. Então, isso foi mexendo comigo ao longo dos anos. E quando eu voltei aqui para fora para passar uma temporada, eu notei em você que há uma alegria em você que eu não consigo entender, e que isso me despertou a vontade de ter essa mesma alegria. Logo, meu irmão, eu quero dizer perante você, perante a minha irmã e perante o marido dela: hoje eu quero confessar a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Irmãos, quando ele coloca nessa confissão e chorando ali, pastora Celina, ele diz: mas eu não quero confessar para dizer que confessei, eu quero também batizar. Irmãos, o meu cunhado ficou assim: tem que dar o estudo. E eu falei para ele: pega a bacia com água. Pega a bacia com água. E coloquei ele e falei: você está certo do que você está dizendo? Essas afirmações que você está dizendo, elas vêm de dentro. Você está em paz a tudo que você está falando. Você está disposto, por causa desse nome de Jesus, passar por rejeição ou ser rejeitado, e até mesmo ouvir o que você é, mas defender o nome, porque agora ele fala quem você é. É esse Jesus que você entrega a sua vida com todo entendimento, e agora sabe que por ele e para ele você vai se dar a cada dia. Ele disse: você confessa ele como seu Senhor e Salvador diante dos homens, e a ele agora você faz com que ele agora more em você, habite em você e agora governa você. Então, como ministro do Evangelho, nós, porque o pastor também estava do lado, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então houve não só a confissão de fé, mas houve também o batismo. E batismo faz parte do processo da confissão de fé. E para quem não sabe, irmãos, existem dois formatos de batismo. O batismo por imersão, você vai lá no rio, imerge a pessoa e sobe. E existe o batismo por aspersão, que é aquele que você pega a água e derrama sobre a cabeça por 3 vezes. Por que por 3? Primeiro pelo Pai, segundo pelo Filho e terceiro pelo Espírito Santo. E nós fizemos ali o batismo por aspersão.
quando terminou ali, eu falei com ele assim, agora eu preciso falar algo. Ele falou, Diego, seja muito bem-vindo, irmão Gomes. Porque até ontem, ou até alguns minutos atrás, você era só de sangue. Agora você é irmão de uma aliança. Aleluia. Deus tem uma aliança eterna com você. E eu falo para vocês que estão aqui, você criou em casa. Deus tem uma aliança eterna também com você. Mas não é uma aliança eterna de placa. É uma aliança eterna de amor. Porque, irmãos, outrora não éramos para ser nada. E não merecíamos nada. Mas esse amor de Deus sublime nos faz receber da parte dele uma graça. E essa graça é que nos basta para que a gente, nas nossas fraquezas, ele nos aperfeiçoe. E nós estamos vivendo um processo de aperfeiçoamento. Então esse é o testemunho. E quando terminou, meu cunhado, que também é pastor, disse, agora você, falando com ele, vai para a igreja do pastor Rocha. E eu disse para o meu irmão, agora, irmão Momes, procure uma igreja séria e comprometida com a palavra de Deus, aonde homens e mulheres vivem o que pregam. Não vá pelo convite dele, porque eu não quero que você venha por ser meu irmão. Eu quero que você vá onde Jesus te enviar, porque agora que você é dele, ele vai te usar porque é dele. E pode ser aqui ou pode ser para qualquer outro lugar. Logo, eu quero dizer, irmãos, se por um lado alguém semeia, por um outro lado alguém rega. Mas por um outro lado alguém colhe. E o que é importante? É ele estar aqui? Não. É ele estar na presença de Deus. Hoje eu não sei onde ele está, mas agora ele sabe com quem ele está. E para mim, o que com isso eu tenho mais ainda convicção? Se 2026 é o ano da colheita, já tem bênçãos sendo liberadas para mim, porque eu vi irmãos se converter ao Senhor. Amém. Em breve, irmãos, vocês falarão de seus testemunhos, porque testemunho gera testemunho. Fala isso para o seu irmão pastor. Testemunho gera testemunho. Outra coisa, em 2024, vivemos um ano do crescimento. Crescemos na graça e no conhecimento de Deus. 2025, vivemos um ano da consolidação. No ano da consolidação, nós não mexemos em nada no novo tempo da construção. Foi só consolidando os irmãos. Amém, queridos? Quando chega 2026, agora que nós entramos no 4º mês. Mas em 3 meses, quem está acompanhando lá pelas fotos e vídeos, está vendo que o Senhor está fazendo. E tudo a começar pela obediência. Segundo, pelo voluntariado. Terceiro, pelo cumprimento da promessa. E mais do que isso, pelo 4, aquilo que a gente sempre fala e eu vou sempre levar por onde eu passo. Esta igreja nasceu para salvar uma alma. Hoje ela se expande para salvar vidas. E em 3 meses, Deus ali enviou pessoas para poder chegar e dizer, é a parede? É, eu me voluntario para poder subir essa parede. Outro chega e fala, é cimento? É, eu me voluntario para comprar cimento. Outro chega e fala, é ferragem? É, eu me voluntario para comprar a ferragem. Outro chega e fala, é areia? É, eu me voluntario para comprar a área. Gente, isso é reino. Isso é reino. É servir ao Senhor com alegria e mais ainda servir a Ele com entendimento. Porque o que nós estamos fazendo é para o Senhor. Eu quero que vocês saibam e sempre guardem isso no coração de vocês. Há 10 anos atrás, Deus deu uma palavra que enviaria um pastor para esse lugar. Só que agora eu quero dizer para essa igreja que o Senhor vai enviar pessoas para congregar neste lugar. Aleluia, Jesus. Vocês estão crendo nisso, irmãos? E até 2030, qual é a nossa direção? Em cada bairro terá no mínimo um GC. E nós estamos abertos a GCs exatamente para quê? Para que a gente possa apresentar Jesus àqueles que ainda não conhecem. Porque falar de Jesus para quem conhece, ele vai dizer, cara, eu já sei quem é. Agora nós vamos dizer para ele, então, mano, eu quero ver se você está vivendo ele. Mas tem outros que não sabem quem ele é. E é estes.
são estes que nós estamos aqui. É por causa deles que nós estamos aqui. É aquele que não sabe sequer quem é Jesus. E nós que estamos aqui, nós sabemos quem é Jesus. E vai ser por eles que nós vamos ali. Não naquele novo templo, porque aquele novo templo é só um lugar para a gente nos reunir. Mas nós vamos, na nossa vida, em qualquer lugar que o Senhor nos colocar, falar da palavra de Deus, não lendo e pregando, mas vivendo tudo aquilo que a gente crê. Amém, queridos? Pega a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Levanta ela mais alto que a gente puder. Tem alguém sem Bíblia aí? Está sem Bíblia aí, irmão? Tá? Está sem Bíblia? Nós vamos pegar uma Bíblia para você. Sobrou aí? Não? Senão nós vamos ter mais Bíblia. Não tem. Compartilha aí o que está. Vamos lá. Esta é a minha Bíblia. Eu sou. Eu tenho. Eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva através dela. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, conceda, Senhor, ao pregador dessa noite, Pai, a cada um que está aqui nessa noite, a sabedoria e graça, Pai, para transmitir a sua palavra. E que em todo momento o teu Santo Espírito produza em nós o entendimento e discernimento para receber a tua boa e preciosa semente do Evangelho. Que nossos corações possam se encher e transbordar do seu conhecimento. Que possamos, Pai, não só receber para ter, mas receber para levar e compartilhar aqueles que ainda não têm, aqueles que ainda não te conhecem. Por isso, Pai, eu peço aqui nessa noite, usa, Senhor, cada um dos teus filhos aqui nessa noite, para que nós possamos, Pai, não simplesmente só ceiar como é um ato memorável, mas levar o nome de Jesus como um ato também memorável. Porque o Senhor, Pai, essa ceia ela não é nossa, ela é do Senhor. E nessa noite eu peço que o Senhor os abençoe, cada um, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, por favor, em um livro que para muitos dá medo, mas que para nós dá alegria. Talvez para alguns esse livro ele é temeroso, mas para nós é a garantia. E para que ninguém erre, ele é o último livro da Bíblia. E no último livro da Bíblia ele também é o último capítulo. Ele é o último capítulo. Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse e o capítulo de número 22. A partir do versículo de número 12. Você pode ficar sentado mesmo, aí à vontade. Caso alguém deseje tomar água, por favor, levante a mão que a gente vai servir vocês. Apocalipse, irmãos, capítulo de número 22, o verso de número 12. Quem encontrou, diz amém. Amém. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 12 diz: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu quero ler de novo para vocês. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, e que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos, eu quero começar com vocês dizer que da parte de Deus
Ele tem algo para dar a todo aquele que nele trabalha. Da parte do Senhor, Ele não ficará devendo ninguém aquilo que todos nele fizeram algo para Ele. Nesse texto que nós lemos aqui, o texto começa dizendo a primeira coisa para que eu e você fiquemos espertos. Eu quero que você fale para o irmão que está do seu lado: meu irmão, fique esperto. Ele começa dizendo: olha, eis que venho sem. Então, fiquemos espertos, porque Ele vai vir, primeira coisa. Segundo, sem demora. Mas terceiro, irmão, que Ele vai trazer algo. E o que Ele vai trazer é o galardão que tem para retribuir. E galardão quer dizer recompensa. Galardão quer dizer entrega de valor àquilo que você vale para Ele. Recompensa, galardão. Deus é misericordioso e ao mesmo tempo galardoador daqueles que buscam. Logo, quem quer receber do Senhor, busca Ele. E ainda quem não entende, peça a Ele a sabedoria para ele, porque Ele é a fonte inesgotável de sabedoria. Talvez para nós interpretar a Bíblia é muito difícil. Eu concordo que para muitos ela é difícil. Mas o dono dessa Bíblia e o autor dessa Bíblia, ele é fácil de você compreender, porque o nome dele é curto. O nome dele chama-se Jesus. E esse nome, eu sei que você pode falar. Esse nome, eu sei que você pode memorizar. Mas esse nome não é só para ser falado, nem tão quanto memorizado. Esse nome é para ser vivido. E eu quero novamente que você fale para o irmão que está do seu lado: meu irmão, o nome de Jesus é para ser vivido aí na sua vida, aí na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na cidade que você movimenta, na igreja que você congrega. O nome de Jesus não é só para ser falado, não é só para ser memorizado, irmã dele, mas ele é para ser vivido. E quando a gente vive o nome de Jesus, olha bem o que eu vou dizer e presta atenção no que eu estou dizendo. O nome de Jesus, que não é só para ser falado, nem tão quanto memorizado, o nome de Jesus é para saber que Ele tem poder. Então, quando nós dissermos algo em nome de Jesus, esse algo tem que ser revertido pelo nome de Jesus. Porque há poder nesse nome. Há poder nesse nome. O nome de Jesus, ele está acima de todo e qualquer nome. Não há outro nome senão dele. Mas é o único nome que é dele que é suficiente para eu e você viver a plenitude dele. E a plenitude de Cristo é que nós vivamos para Ele com entendimento de quem é Ele. Porque muitos aí fora não sabem quem Ele é. Quando que eles sabem que é Jesus? Quando um ato como esse que está finalizando hoje, uma quarentena de 40 dias, e quarentena é de 40, as pessoas se vestem e fazem uma via sacra e uma procissão. Muitos vêm, até se emocionam ao que vem, mas não vivem nada do que aquilo ali está transmitindo. E por quê? Porque não sabem que naquele nome há um poder. Mas eu não estou anulando o que é feito, eu quero reforçar o que é feito. Porque toda a representatividade que é feita, ela não é para emocionar ninguém, mas ela é para que a gente volte para aquele ato e faça com que a gente lembre o porquê que ele fez aquilo. Olha, Jesus, ele veio para que todos que nele o aceitem tenham uma vida que é eterna. Ele não veio, irmãos, para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Enquanto muitos pregam o julgamento de Deus, nós pregamos o amor de Deus. Mas eu não estou falando nós, Igreja Aliança Eterna, é os que conhecem a Jesus. Porque os que conhecem a Jesus sabem que Ele é Deus, os que conhecem a Jesus sabem que Ele é o enviado de Deus, os que conhecem a Jesus sabem que Ele há de vir e voltar para levar a sua igreja e retornar depois com a sua igreja para julgar toda a humanidade.
Mas nós temos que compreender que há pessoas que não sabem nada de Jesus e nós temos que levar este nome a essas pessoas. Então eu quero aqui começar dizendo exatamente que, olha o verso 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. E onde? No sangue do Cordeiro. Para quê? Para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Que cidade é essa? É a cidade dos céus. É lá onde não haverá mais choro e nem sofrimento. Então, gente, Jesus, ele é para ser vivido, não só falar. Ele não é para ser entregue bilhetinho, mas é que em cada bilhetinho você acredite nas promessas que está escrito naquele bilhetinho. Jesus não é aquele que muitas vezes muitos colocam que ele é só o que dá, mas Jesus é aquele que quer que você se entregue. E quando nós nos entregamos a Jesus, não é dizer agora eu sou seu, não. É simplesmente dizer, além de eu ser seu, agora eu renuncio a mim mesmo. Porque quando eu renuncio a mim mesmo, eu não tenho mais nenhuma direção sobre mim, mas sobre mim está todo o seu governo. Com isso, é o Senhor quem dirige meus passos. Todo o meu andar, todo o meu caminhar será guiado pelo Senhor. E em cada passo que eu der, os teus anjos me assistirá para que não caia sobre mim nenhuma tentação. Porque na tentação eu vou recorrer ao refúgio. E eu sei que o refúgio é o Senhor. E no Senhor refúgio eu descanso. Porque a sombra do Senhor é onipotente, me faz descansar. Eu estou falando de Salmo 91. Às vezes a gente fala Salmo 91, mas não vive nada do que o Salmo 91 diz. E eu quero com isso trazer para vocês, é que quando nós lermos a Bíblia, ou escutar a Bíblia, a gente busca viver ao que está na Bíblia. Mas é viver, irmãos, para fazer com que outros conheçam e vivam. Não duelar ao que o outro sabe, mais do que o outro não deveria saber. Porque, irmãos, veja bem, que eu quero que vocês entendam isso. Jesus se sentou com os doutores da lei, e ele, quando sentou, ele já era adulto ou era menino? E mesmo como menino, ele falava com eles no linguajar deles. Não havia de Jesus falar, quem é você para falar comigo? Mas havia dele dizendo, olha, a casa do meu pai é uma casa que tem que ser de oração. E se essa casa é uma casa de oração, nós temos que estar aqui em oração a ele. Enquanto muitos entravam no templo e deslumbravam do templo, ele dizia, gente, vocês estão com a visão equivocada. Não haverá pedra sobre esse templo. Mas o templo que eles destruirão, em 3 dias ele se erguerá. Mas ninguém compreendia, como hoje também ninguém compreende. Durante 40 dias, você começa o processo com cinza na cabeça. Termina os 40 dias, você celebra com ovozinho de chocolate. Mas não é sobre isso que eu quero dizer, porque também não é esse ponto que agrega. O que agrega é, se eu entendi o princípio da Páscoa, eu tenho que ter entendido mais o princípio da cruz. Porque na cruz foi pago um alto preço por mim e por você. Esse preço foi pago por cada um de nós. Então aqui nesse texto, quando ele começa dizendo, olha, bem-aventurado aqueles cujas as suas vestiduras foram lavadas. Vestidura não é roupa, é a maneira como você agora nele está convertido para viver o que é ele. E às vezes as pessoas chegam e falam, como é que está sua roupa? Não está adequada para vir para o culto. Por quê? Porque você tinha que estar de saia, você não pode subir de calça. Não é isso que agrega, irmãos. O que agrega não é a roupa, o que agrega é o que está dentro do corpo dessa roupa, que se chama coração. Coração convertido, mente aberta ao entendimento da palavra. Porque quando nós entendemos quem é Jesus, a gente agora vive para ele. E quando a gente sabe quem é Jesus, nós nos vestimos de modo santo e agradável nele, para que não produzimos em nós pecado e não gere através de nós pecado. Por isso, eu não vou usar roupa indecente, certo? Para que ninguém peque pela roupa que está indecente, mas eu vou vestir uma roupa que me faz diferenciar que agora aquele que se agrada pelo que eu vou para ele, se alegra ao que eu estou fazendo hoje. Hoje nós vamos cear.
E o que é a ceia? É lembrar do que ele fez. E o que ele fez? Ele levou sobre ele os nossos pecados. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. E agora nele nós recebemos uma redenção. E por esta redenção nós somos adotados como filhos. E sendo filho, nós não somos mais aqueles pecadores. Mas agora por ele nós somos os santos, os escolhidos, os separados para poder pegar o evangelho dele, levar, ensinar, pregar, testemunhar, compartilhar e mais do que tudo, servir. Porque, gente, Jesus veio para ser servido. Jesus veio para ser servido, ou ele veio para servir? Agora eu pergunto para vocês, ele merecia ser servido? Mas por que ele não fez isso? Para não dar ao homem a glória que não é dele. Por isso que ele, sendo Deus, como homem, ele vem e fala, eu vou te servir. E gente, quando a gente fala da ceia, irmão, a gente fala em um momento que a gente pega do pão, a gente pega aqui do suco de uva, dá um ao outro, e ali a gente começa a cear, irmã Maria José. Mas quando a gente entra no texto e começa a ler ele, irmã Nélia, Jesus ele não faz isso de imediato, pastor Senhor. Ele primeiro pede uma bacia, pega uma toalha, vai de encontro aos discípulos, pega os pés dele e começa a lavar. E ele começa a dizer, se eu não fizer isso com vocês, vocês não vão ter parte comigo. Para que eu faça isso com vocês, para vocês fazerem com outros. Porque só depois desse ato de humilhação é que vocês poderão comer da ceia com coração. Logo, se eu mandar pedir agora um balde com água e panos para lavar os pés, nós vamos encontrar chulés de boca. Mas, não é isso que eu vou fazer. Mas é isso que vocês têm que entender. Nós temos que lavar os pés para servir, porque aqueles por onde andam não sabem que nós sabemos e andamos por ele para ele. Hoje, a vida de vocês, e eu me incluo nela, nós andamos por Cristo para Cristo. Os nossos pés é para a caminhada daquele cuja palavra é lâmpada para nossos pés. Mas tem outros que não sabem, pastor. Então eles adentram em lugares onde Jesus não está. Mas quando ele vem, Jesus quer que lavemos os pés dele, para que eles possam ter direito à ceia que hoje nós também temos. Porque essa ceia, mais uma vez, ela não é nossa. Essa ceia ela é do Senhor. Todos fazem parte dela. Mas para eu poder fazer parte dela, eu posso vir aqui comer? Não. Mas ela é para eu vir comer? Sim. Mas por que eu não posso chegar e comer? Porque eu preciso examinar a mim mesmo. E examinar em quem eu sou naquele que diz quem ele é. Quando nós pegamos a Bíblia aqui no início, que estava comigo aí, nós dissemos o quê? Esta, repete comigo, é a minha Bíblia. Eu sou, ela diz que eu sou. Então a Bíblia está afirmando que você é. E se a Bíblia afirma que você é, a Bíblia também diz que você pode fazer o que ela diz que você pode. Então você pode sim lavar os pés daquele que ainda não conhece Jesus, para depois, junto com ele, poder ceiar a ceia. Mas nós não fazemos isso. Nós não temos visto isso. Quem aqui já ceou diversas vezes ou já presenciou aqui cultos de ceia? Já? Alguém já viu aqui que o culto de ceia, antes de ceiar, vir lavar os pés de cada um? Não. Pega o texto e começa a ler, que você vai ver que a primeira coisa que Jesus fez foi isso. E ele disse, olha, se eu não fizer isso, vocês não vão ter parte de mim. Então vocês precisam fazer isso. Porque, gente, os que estão lá fora não conhecem Jesus, vai. Mas nós aqui estamos aprendendo quem é Ele. E por causa dele nós estamos aprendendo a viver Ele. Mas tem muitos que ainda não sabem quem Ele é. E junto com isso, eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia. No livro de Mateus,
e o capítulo de número 24. Livro de Mateus, capítulo de número 24. A partir do versículo de número 29. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 29. Eu não sei como é que está na Bíblia de vocês o título, mas na minha está escrito A Vinda do Filho do Homem. E a partir do versículo de número 29 diz o texto: Logo, em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. E o que mais? E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. De que modo? Com poder e muita glória. Então eu faço uma pergunta para vocês aqui nessa noite. Todos verão que Jesus voltou? Todos temerão, porque verão Ele e saberá que é Ele? Os sinais manifestarão essa vinda dele? Sim ou não, gente? Mas quando Ele vier, e todos verão, e eu quero que vocês entendam isso aqui no texto, gente. Primeiro, todos verão. Todos, sem exceção. Todos verão. E se todos verão, todos deverão temer. Mas ainda que todos vejam, João, e temem, Ele não vai descer na terra. É só uma certa altura. E quando Ele chegar a essa certa altura, não há mais como você falar, estende a mão aí, Jesus, me leva. Ele já está a uma certa altura. Essa mão para ser levantada, ela é hoje. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, é hoje. Você que quer relacionar com Jesus e reconciliar com Ele, é hoje. Agora. Não é como muitos fazem, dizer assim, nós vamos primeiro te avaliar no processo. Não. O tempo do Senhor é agora. Nós só temos da parte de Deus o hoje. Quem recebe diariamente aí mensagens do canal Direção Espiritual sabe que eu sempre costumo citar. Viva intensamente o hoje. Porque da parte de Deus, Ele só nos concede o hoje. O amanhã pertence a Ele. Podemos fazer todos os planos para o amanhã, mas as respostas de todos esses planos virão dele. E na resposta dele pode ser que Ele não vai fazer nada desse amanhã que a gente colocou. Porque os planos de Deus são melhores, maiores. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, diferente da nossa. Porque Deus, Ele quer nos dar tudo que a gente deseja, mas o desejo dele é que a gente receba muito mais do que ele tem. E o que ele tem é bom, perfeito e agradável. Então eu quero que vocês entendam que no verso 30 aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Primeira coisa, qual é o poder? Poder da separação. Qual é a muita glória? Galardão e da luz do mundo. Olha o 31. E Ele enviará os seus anjos. O que Ele vai fazer? Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. E o que eles vão fazer? Os quais reunirão os seus. E para quem eu estou pregando aqui nessa noite? Os escolhidos. Você é uma escolhida de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Enquanto muitos ainda não sabem, nós queremos revelar a eles que eles são os escolhidos de Deus. Talvez eles só não sabem, pastor, irmã dele. Só não sabem. E por que eles não sabem? Porque não há ninguém que pregue. E Deus quer que a gente pregue.
Mas pregar não é aqui em cima, é lá onde você vive, é lá na família que você faz parte dela, é lá no trabalho onde você tem as pessoas que consigo, faz parte daquela equipe, é na sociedade onde você de um lado tem um vizinho, de um outro você tem um vizinho, de frente você tem um vizinho, na retaguarda você tem um vizinho, e esse vizinho vai dizer que cara metido, e nós vamos dizer que cara abençoado. E o outro vai dizer, nossa, mas que mulher chata, e a gente vai dizer que mulher extraordinária. E o outro vai falar, que família que se acha, e nós vamos falar, que família que é de Deus. Nós vamos devolver o que é do Senhor, embora nós não recebemos o que não é do Senhor. Mas com isso, eu quero dizer que os anjos vão reunir os seus escolhidos. E da onde? Os 4 ventos. De uma a uma extremidade do céu. Em 5 segundos, pastor Simão, nós tivemos hoje uma manhã e um princípio de tarde de sabatina, e eu fiquei preocupado com você, irmão. Mas foi uma sabatina de Bíblia sobre um tema que é muito difícil para os nossos dias a gente abordar ele, mas está sendo o tema do momento para a gente trabalhar ele. E adivinha qual é, Nilton? Sabatina. Sabatina. E antes da sabatina pós-EBD, teve uma grande sabatina na EBD. Mais de 25 pessoas sabatinando o pastor Roger. Mas sabatinando naquilo que eles acham que tem que ser certo, quando a Bíblia diz o que deve ser certo. Logo eu disse e falo para todos, gente, eu sou igual a vocês. Amém? Limitado. Quem disse que eu conheço tudo da Bíblia? Mas eu posso dizer para vocês que eu estou em busca de conhecer mais o autor dessa Bíblia. Quem disse para você que eu sou o wise da Bíblia? Eu quero ser a cada dia um discípulo. Como eu preguei no domingo passado, eu disse, se por um lado há discípulos, por um outro lado há seguidores. E o que mais tem hoje são seguidores. E os que mais vêm são seguidores. Mas os seguidores, na hora de se posicionar, eles não querem colocar aquilo que eles devem levar. Porque seguidor, ele ama mais as coisas que Deus dá do que mais ao Senhor que domina. O discípulo não. O discípulo, ele entende que se ele tem pai, se ele tem mãe, se ele tem filho, se ele tem esposa, se ele tem esposa, ele ama Jesus muito mais do que isso. Esse é o Jesus não quer que você ame menos, ele só quer que a ele você ame mais. Porque quanto mais nós amarmos a Deus, nós vamos obter de Deus o amor de Deus. E esse amor ágape de Deus é o amor que tudo sofre. Amém, queridos? 1 Coríntios 13. Esse amor de Deus é o amor que tudo suporta. Esse amor que é de Deus, ele não se sobertece. Esse amor de Deus, ele é benigno. Esse amor de Deus não arde ciúme. Então percebe que se eu não conseguir amar a Deus na intensidade que ele merece, eu não vou conseguir cumprir esses pilares, os processos que Deus estabelece. Para quem não sabe, John, talvez vale para todos, Jesus e João Batista hoje, ambos nasceram próximos aí. É diferença de meses. Mas João Batista, ele foi trabalhando a vinda do Cordeiro, anunciando o Cordeiro, não foi? E aí Jesus, para iniciar o ministério dele, qual é a idade que ele tinha? 30 anos. E no seu ministério, no tempo, quanto tempo que ele durou? 3 anos. Tem gente que quer o processo em 3 anos, que quer viver o propósito em 30. Reverte aí essa engenharia, meu irmão. Vive no propósito por 30 anos, porque Deus quer te lapidar lá.
e te chamar de vaso. Tem alguém que é vaso do Senhor aqui, irmão? Tem alguém aqui que é vaso do Senhor? Você que me escuta em casa? Então, se você é vaso do Senhor e Deus quer te lapidar, primeiro pilar do processo dele da lapidação, ele vai te quebrar. Segundo processo do pilar da lapidação, você que diz que é vaso, ele vai te moldar. Terceiro pilar da lapidação, enquanto ele não vê a perfeição do vaso, ele não termina o processo de estruturar o vaso. Isso pode durar quanto tempo? Para Jesus levou 30 anos. E para você? Você já quer que reveste menos que isso? Vamos abrir a mente para servir ao Senhor com entendimento. Então, se para Jesus começou com 30 e só levou 3, é porque Deus sabia que 3 anos era o suficiente para Jesus fazer tudo o que era preciso para que todos crescem que Ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus. Agora, alguns vão dizer: eu não acredito que Jesus chegou até mim, porque eu tive pouco tempo para conhecê-lo. Ok, você tem razão. Em 700 anos atrás, o profeta Isaías já anunciava. Em 400 anos, Deus silenciou o seu povo. Soma aí, já dá 1100 anos. Você está esperando um tempo para ser convencido. Estou te dando aqui os anos do tempo. Já são 1100 anos. Em 30 anos do Messias vindo, que você tanto esperava, ele ficou do seu lado e você rejeitou ele. E até hoje tem gente que rejeita ele. E tem gente que está assim: quando é que vai chegar o tempo que eu conheci ele? Irmãos, não vai haver mais tempo. Quando ele chegar aqui, ele vai estar numa certa altura e ele vai falar: anjos, vai lá, reúne os meus. E quando ele reunir os dele, ele vai fazer uma separação, amém, irmãos? Ele vai fazer uma separação. Ainda em Mateus capítulo de número 25, a partir do verso de número 31. Mateus capítulo 25, no verso 31. Eu não sei como é que está escrito na sua Bíblia, mas na minha o título está o grande julgamento. Na de vocês está assim? Não? Mateus capítulo 25, verso de número 31. Então, gente, lá no Mateus 24, ele está dizendo que ele vai vir, irmã Laís, vai ficar uma certa altura, e vai falar aos anjos para que reúnam os escolhidos. Agora, no 25, ele diz assim: olha, pastor Cida, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Olha o que vai acontecer. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das. As ovelhas sensíveis à escuta sabem quem ele é. Os bodes rebeldes à escuta, ele também sabe quem ele é. Aí eu falo nessa noite, irmã Maria José, tem crente bode? Tem. Cada crente coiceiro que você quer falar com ele, ele já te paga lá no coice. Mas tem aquele crente que é ovelha, que você fala com ele e ele te escuta. Mas tem um bodezinho do lado que fala para ele: não vai não. E aí a ovelha fica na dúvida se vai ou não vai. A ovelha tem que conhecer o seu pastor. Eu pergunto nessa noite: quem é a ovelha de Jesus? Glória a Deus. Vocês têm que conhecer a voz do pastor de vocês, que não é Roger, é Jesus. Ele é o pastor de vocês. Eu sou apenas aquele a quem ele enviou para cuidar de vocês desse pastoreio. Mas vocês são dele. Está-me confiado em pastorear vocês. E eu devo pastorear com todo entendimento. Porque se eu deixo uma ovelha sair e não vou atrás dela, eu vou responder por ela. Mas se eu for atrás dela e as 99 ficarem não entender a voz do pastor, e ficarem rebeldes ouvindo os bodes e indo para o caminho dos bodes, essas ovelhas vão responder do Senhor. Tudo certo aí, gente? Amém? Glória a Deus. Então, o que eu quero com isso dizer? Eu quero dizer que nós, por sermos a ovelha de Jesus, nós também somos a igreja de Jesus. E
ser igreja de Jesus não é placa, irmãos. Ser igreja de Jesus é palavra, é evangelho, é eu poder dizer para você, olha, eu posso te ajudar naquilo que a palavra tem a sua ajuda necessária. Eu posso te apresentar a solução do seu problema que só Jesus pode resolver. Eu não vou pegar o seu problema e eu vou resolver, mas eu vou pegar o seu problema e apresentar a ele a quem é que ele pode resolver. Mas quando ele resolver, não faça como os 9, que não volta para agradecer, mas faça como um que voltou para agradecer. Porque talvez o seu problema era a rebeldia de Sebode. E na rebeldia de Sebode, Deus estabelece algo que nem um bode mais velho pode resolver. É algo que Deus estabelece aos bodes de Zele, que se chama lepra. Doença da qual ninguém pode curar, só o Senhor. Eu quero por isso que vocês entendam que nós vamos cear, mas sei com entendimento. Examine a vocês quem vocês são em Deus e por que vocês vão cear em Deus. E aos que ainda não ceiam, nós queremos ajudar vocês a que vocês ceiam, porque essa ceia também é para vocês. Ela não é exclusiva, ela é para todos. E para isso, há um processo. E qual é esse processo? Confessem ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Batize pelas águas para receber do Senhor o poder de serem feitos filhos de Deus na representatividade do batismo e faça parte desse banquete aqui, porque outro será o grande banquete servido por ele. Agora, se por um lado ele serviu na terra, no céu, ele também servirá. É ele quem vai servir, João, o banquete. É ele que vai dizer como é ele. E ainda vai dizer conforme a linguagem de cada um. Eu posso, se farda desse banquete, porque enquanto você não merecia, eu paguei o preço para você. Agora que você entendeu e está comigo, Zé, isso aqui é nosso. E qual é o pilar que nós aqui defendemos sempre? Quem se lembra do GC? Que o primeiro é a pessoa certa no lugar certo. O segundo é o risco natural. Qual é o terceiro? Inocência nossa. É nosso. Podemos ser. Podemos ser. Porque qual que é o quarto? Cultura da graça. E qual é a cultura da graça? Não merecia. Mas o amor dele faz com que mereça. Não tínhamos direito sequer, mas ele nos dá o direito. Logo, vamos entender aqui o texto. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como ovelhas separa os cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os cabritos ou os bodes à esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Acompanhe comigo e preste atenção. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Percebe, irmãos, que aqui eles começam a fazer uma pergunta sem entendimento do propósito. Logo, irmãos, não perguntem no processo, mas aceitem no processo, para que vocês possam ter as respostas do processo, do propósito. Porque quando a gente pergunta demais no processo, a gente esquece da
visão do propósito. Porque no processo é para a gente aceitar o que cabe a Ele mexer em nós, a nossa estrutura. Porque para no propósito, cabe a Ele fazer a estrutura dele em nós se permanecer. Todo vaso do Senhor é de honra, mas todo vaso para o Senhor primeiro Ele quebra, e molda, lapida, depois Ele forma. E depois que Ele forma, o vaso está vazio. Ele vem e preenche com Deus Santo. Mas aqui no verso 40, enquanto eles perguntaram, olha o verso 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda. Gente, por um lado vai ter alguém que vai estar na direita, por um lado vai ter alguém que vai estar na esquerda. Aos que estão na direita ele acabou de responder. Agora aos que estão na esquerda ele está dizendo: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste me ver. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Irmãos, essa mesma pergunta é a mesma da direita? Sim ou não? Sim. Agora, olha a resposta. Verso 45. Então lhe responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém justos para a vida. Ou seja, irmã Gisele, e a todos que me ouvem, quem são esses pequeninos? Quem são esses que Jesus está citando, que estavam nessa condição, e os da direita não entenderam o que deveria fazer, e os da esquerda negligenciaram a fazer? Quem são esses pequeninos? Essa é a pergunta. Quem são esses pequeninos? Não somos nós, são os que ainda não. E a pergunta é: você que conhece, você está indo lá visitar? Você está indo lá, aquele que está preso no vício, para poder falar do amor de Jesus? Você está indo, aquele que está nu pelo pecado, e falar do plano de salvação para ele? Você está indo, aquele que está com fome de conhecer a Deus, e você acha que não tem jeito para ele? Você está indo, aquele que está com sede de mudar, e você acha que não tem mais mudança para ele? Esses são os da direita que Jesus está falando: olha, vocês deveriam fazer, porque a estes que são pequeninos, e esses aí, cabe a vocês fazerem, porque o que eu fiz foi para todos. Agora que vocês me conhecem, vocês devem fazer isso. Esses são os da direita. Mas também tem os da esquerda. Só que o da esquerda, ele disse que eles deveriam ter feito, não fizeram porque negligenciaram. Os da direita também devem fazer, porque aqueles que não fizeram, separados para a esquerda, os bodes da vida sem Deus, estes serão lançados para o castigo eterno. Neste castigo eterno é o lago que arde em fogo, aonde lá está reservado para Satanás e todos os seus demônios. E há aqueles que negligenciam de levar Jesus, àqueles que ainda não. Tem crente aqui nessa noite? Podemos sair daqui esta semana falando de Jesus, mas não é dizer porque o pastor mandou, é reconhecer que é trabalho nosso falar daquele que a gente agora conhece, mas não é falar só lendo a Bíblia, é viver o Evangelho da Bíblia com o caráter de Jesus da Bíblia, a personalidade cristã da Bíblia. Gente, a moral humilde,
do crente da Bíblia. Não é a moral do influenciador, nem do político, nem daquele que é representante. Não é a moral daquele que se acha. É a moral daquele que é. É a moral de dizer, cara, eu preciso rever quem eu sou, para que eu possa entender quem ele é. Eu preciso voltar à primeira essência, para poder começar a trabalhar no primeiro amor. Eu preciso exercer uma ferramenta que me foi dada, o perdão que eu devo liberar. Eu preciso pegar da fonte desse perdão e não fazer ela uma única só vez, mas 70 vezes 7 vezes. Eu preciso reconhecer que um preço foi pago ali na cruz, aonde aquele sangue que derramou por mim foi feito também um alto preço. Logo, aqueles que ainda não conhecem, que são pequeninos, eu tenho que levar essa mensagem da cruz para eles. Porque eu não quero só viver o ano da colheita de receber bênção, mas eu quero que todos aqueles que não conhecem Jesus recebam dele a maior bênção, a vida. Agora, nós já podemos cear. E antes de cear, Coral Aliança Eterna, por favor, venham aqui à frente, em nome de Jesus.
entende a cada dia quem é Jesus, essa ceia é para você. Então vocês podem agora preparar-se para a ceia, distribuir os alimentos em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem. Você pode comer do pão aí nessa hora, em nome do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado,
Tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis, em memória de mim. Você pode beber nesse momento. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Sim, Senhor, teu nome. Aleluia, Senhor. Sim, Quarta-feira, GC de consolidação na casa da irmã Cida. Quinta-feira, GC de homens, GC de mulheres aqui. Sexta-feira, às 15 horas, tarde da oração. Domingo, EBD com um novo livro a ser estudado, livro de Romanos. Participem, é bênção e edifica, amém? E acompanhe os grupos sobre o bazar, que haverá continuidade deles. Sobre mais informações com a pastora Dila. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer aos visitantes aqui nessa noite. Voltem mais vezes, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Amém? Deus abençoe a vida de vocês aí, em nome do Senhor. A você que em casa nos assiste, continue nos acompanhando pelo canal, porque Deus tem planos de salvação aí para toda a sua casa e toda a sua família. Levanta suas mãos o mais alto que você puder. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Assim seja. o amor de Deus, Assim seja. a comunhão do Espírito Santo, Assim seja. seja com cada um de vocês, e essa igreja diz: Amém.